Olá pessoal, aqui é a Ana Risotto da Raix Biosoluções e esse é o Raix Talk, o podcast que conecta você ao futuro do agro. E hoje o nosso episódio é muito especial. A gente vai conhecer a história de uma empresa que é pioneira e hoje é líder no mercado de mix de planta de cobertura. Nós vamos falar sobre a história da Raix Biosoluções, que é um lugar onde tudo tem um porquê. E ninguém melhor para contar essa história do que o engenheiro agrônomo Ivonar Fontaniva, que hoje é o diretor de pesquisa e inovação da Raix Biosoluções e que esteve desde o início da história. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma imensa honra ter você aqui conosco. Bom dia a todos, obrigado Ana, obrigado a todos os produtores, amigos que estão nos assistindo. Para nós é sempre um privilégio estar presente hoje aqui também, uma das maiores feiras do Rio Grande do Sul, né? Focada em tecnologia, focada em trazer inovação. E a ideia hoje mesmo é trazer como foi todo o cenário, como a Raix se tornou a empresa que é hoje, trazendo todo esse resultado ao produtor. Então vamos lá, o pessoal está curioso, tem muita gente que está conhecendo a Raix hoje, né, que vai conhecer a Raix nos próximos meses, nos próximos anos, mas a gente quer saber a essência, aonde que tudo começou e como que isso aconteceu. Qual foi o sonho que trouxe vocês até aqui? Legal, acho que o legado principal que a gente traz desde o início da empresa é aquela ideia de o poder que uma decisão tem, né? Então, e a decisão sempre ela está atrelada à mudança, né? Então, a mudança ela traz desafios, ela traz inovações que você tem que estar buscando, porque você no fim do dia tem que trazer algo diferente que venha trazer resultado, né? A Raix é uma empresa que sempre foi focada em trazer resultado ao produtor, né? A gente gosta muito de atrelar a história da Raix com a história do desenvolvimento das formas de manejo com o solo, né? Então a nossa empresa participou há um tempo atrás dessa evolução que se teve em manejos de solos, né? Onde era focado simplesmente em manejos com química de solo, né? Então a história da Raix começa aí, em consultoria, né? A gente tem o privilégio de tratar que hoje nós somos a empresa do ramo que ela surgiu por uma demanda do produtor, certo? Nós estamos trabalhando com mix de plantas de cobertura porque a gente viu um foco em ter resultado, é onde o produtor precisava investir. Ela surgiu de uma dor. Surgiu de uma dor que o produtor estava demandando, né? Então, trazendo um pouquinho o cenário ao longo do tempo, então a gente tem diversos momentos históricos dentro da Raix, né? E o inicial dele é trazer soluções para o produtor inicialmente que era focado nessa melhoria do solo, nessa questão de correções de perfil e tudo mais focado em química. Tivemos bons resultados, mas porém a gente começou a observar que o produtor, que além de fazer o manejo químico do solo, ele investia também em melhorias na estrutura física e biológica, estava produzindo ou tendo um resultado satisfatório. Ele estava tendo um solo muito mais resiliente, o que é uma palavra que no dia de hoje, principalmente no estado do Rio Grande do Sul e outros estados, é fundamental. Ivo, e a gente já conversou com alguns produtores e eles comentaram que hoje é muito mais fácil encontrar semente, trabalhar com mix, hoje a gente tem acesso à informação. Quando a Raix começou, era fácil assim também? Nunca foi fácil, né? Como eu comentei, como você é pioneiro e você inova, sempre tem um desafio gigante, né? Esses produtores que estão buscando essa tecnologia, eles também entenderam a evolução da forma de manejar o solo. Isso é muito importante, Ana. Porque assim, hoje, o produtor que entendeu que o solo dele precisa algo a mais do que ele, vamos dizer assim, pôr adubo e calcário, esse produtor entendeu que o solo é vivo, né? E se um solo é vivo, ele tem que estar saudável, ou seja, todos os grandes pesquisadores, hoje a gente tem muitas parcerias com universidades, com os pesquisadores de renome, né? O próprio grande consultor nosso, que foi o Lucien Segui, que nos trouxe também essa visão de mudar a forma de ver ou de se relacionar com o solo, que é a nossa missão hoje como Raix, né? Trouxe esse cenário que você tem que trabalhar hoje, é o momento de trabalhar com saúde do solo, tá? E quando a gente se refere ao termo saúde do solo, e esse produtor que está buscando essa semente, ele entende isso, é quando você olha para o teu solo que você precisa ter o equilíbrio de ter uma boa adubação, um bom adubo, um bom calcário, né, uma correção química, mas também você não pode ter limitação focada na parte física e biológica, né? Então a Raix veio trazendo uma evolução nesse cenário da linha de plantas de cobertura. Se você olhar o mercado em torno aí de 10 anos atrás, a gente vai encontrar o quê?
um mercado que trabalhava com a comercialização de sementes isoladas, tá? Então o foco nosso em si sempre foi trabalhar com essa diversidade, esse mix de planta e cobertura. O produtor, quando ia buscar essas sementes, muitas vezes tinha um valor muito alto, né? Você tinha uma qualidade duvidosa e no fim do dia o resultado... Não sabia a procedência da semente. Primeiramente, né? Você esperava um resultado X e acabava tendo um resultado X menos 10, né? Em função de outros problemas que essas sementes trariam, né? Então a gente começou a trazer a facilidade para o produtor, porque hoje o agro é muito dinâmico e não admite erro, tá? Então você tem que ter um produto finalizado, um produto pronto, o produtor tem que ser especialista na cultura comercial que ele quer trabalhar. E essa facilidade e inovação que a gente sempre buscou. Porque o produtor ele é especialista e profissional na produção de soja, na produção de milho, na produção de trigo, né? E nós somos especialistas na parte de mix de cobertura. São mais de 12 anos trabalhando com isso, entende? Tudo que a Raíx hoje apresenta para o produtor, ela vem dentro de pesquisa interna. Porque quando a gente olha para fora, são poucas as informações que a gente tem em instituições, né? São poucas pessoas que hoje se dedicam para esse mercado, não é, Ivo? E a Raíx hoje a gente pode afirmar que ela é uma empresa que ela é baseada em pesquisa e em qualidade tanto de produto quanto em qualidade de trabalho, de serviço, de assistência para o produtor também? Mano, esse é um ponto bem interessante, uma pergunta bem importante, porque assim, quando você fala de mix de cobertura, primeiro ponto, o efeito do mix de cobertura ele é diferente do efeito de cada planta isolada, tá? Então hoje o que a gente tem de teoria, de materiais e pesquisa? Muito pesquisa focada nas culturas isoladas. E a gente teve que abrir um novo leque da pesquisa, que é entender a pesquisa com essa associação de plantas. É muito fácil entender a importância do mix de cobertura. É que nem você trazer uma equipe para a tua empresa. Muitas vezes você tem a tendência de ser um bom profissional numa área técnica. E você não é um bom profissional numa área comercial. Sim. Quando você forma uma equipe de pessoas, você traz toda a parte benéfica, os pontos positivos, certo? Sim. E aí você tira todo o desafio que você tem na tua empresa, que era pontos negativos que você não é bom naquilo. Então a gente teve que ser pioneiro nisso também, para desenvolver pesquisa. Vamos trazer uma realidade hoje que eu estou muito lá focado também, além do sul, pesquisa focada no Cerrado brasileiro, né? Tem muitas plantas que isoladas, elas têm um aumento, um FR, vamos chamar assim, para nematóide. Agora, essa mesma planta, quando você trabalha nela em mix de cobertura, ela tem um efeito totalmente diferente. Então, o que a gente faz? A pesquisa nossa é focada em entender qual que é as forças e fraquezas de cada planta isolada e entender quem que eu posso trabalhar dentro de cada conjunto de espécies. Uma dúvida que surge muito, Ivo, e ela faz muito gancho com o que você está falando agora, é que a Raíx Biosoluções é uma empresa focada em mix de planta de cobertura, né? E quando a gente foi conversar sobre esse episódio, você comentou, a gente vai explicar o porquê de cada coisa. Então, tudo que tem na Raíx, o nosso portfólio, ele tem uma base técnica. E isso foi muito estudado e não é só numa safra. Eu gostaria que você trouxesse também essa visão da pesquisa, como que cada mix é formulado, como que a gente chega ao porquê da composição, o porquê da dose, é algo que é fácil de chegar, como que é o trabalho minucioso da pesquisa até a gente ter esse portfólio comercial. Bacana. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, a Raíx é uma empresa focada no produtor. Então o nosso dia a dia é escutar produtor, escutar agrônomo, escutar os grandes players do mercado para entender principalmente qual a demanda, qual a dor deles, né? Diante disso, a gente entende aonde vai ser trabalhado com esse produto, porque a diversidade de solos que a gente tem dentro do Brasil é continental, né? A gente tem solos arenosos, argilosos, com deficiências diferentes, né? Então, entendendo qual que é a demanda, entendendo a dor, vamos chamar assim, do produtor, nós começamos a trabalhar com os mix. Um exemplo, às vezes o produtor diz que tem apenas 40 dias para fazer cobertura, certo? Sim. E o produtor diz, não, mas 40 dias não é viável fazer uma cobertura. A gente hoje consegue desenvolver produtos que performam e conseguem trazer um solo desenvolvido, resiliente, saudável, né? Um solo funcional nesse período e com grandes resultados. Então, tudo começa no produtor, entender a demanda de grandes players, grandes consumidores. Esse é o primeiro porquê. O primeiro porquê. A partir disso, a gente começa um estudo focado naquela realidade, tá?
focado em resultado. Primeiro ponto, solo, né? Quando você fala solo, você tem um resultado número 1 visual, resultado de planta, performance e tudo mais. Mas também a gente quer saber o resultado para o solo em si. Hoje está muito na moda carbono, né? Sim. Carbono, o foco está principalmente em diversos grupos, em grandes empresas estão buscando isso. E carbono está atrelado à sustentabilidade. E o termo sustentabilidade, para nós, hoje, Raíx, não é algo só de conceito. Sustentabilidade para nós é colher mais, mas também ter uma rentabilidade melhor. Ou seja, o produtor tem que começar a fazer cálculo de EBITDA e não cálculo só de produtividade. Eficiência. Eficiência, exatamente. Então começa todo esse trabalho entendendo quais plantas, quais composição para aquela realidade do produtor, entender também que cultura ele vai trabalhar posteriormente, né? Qual o tempo que eu tenho disponível, né? Também que equipamento eu tenho para fazer tanto a semeadura quanto o manejo, qual que é o regime hídrico. Bom, a gente pode listar mais de 50 características que é fundamental, né? Mas o principal é um trabalho que, primeiro, não é feito somente pela Raíx, é feito com diversas parceiras, né, empresas parceiras. Cada ano aumenta. Cada ano aumenta buscando esse resultado, né? E a gente vai trabalhar hoje, no mínimo, para conseguir lançar um produto no mercado, para entender a performance dele, com uma cultivar de uma soja, uma cultivar de milho, entendeu? A gente tem que fazer os famosos VCUs que chamam, entendeu? Entender a performance em cada ambiente. Então muitas vezes você vai 3, 4 anos para ter uma performance de um produto. Por quê? Hoje a gente não vende a semente, a gente vende a tecnologia, certo? E quando você fala em tecnologia, você vai além de vender um produto, tá? Você tem que trabalhar com o produto, mas também trabalhar com toda a estratégia de manejo. E manejo, quando eu falo, é manejo pré, durante o monitoramento e pós-plantio, para você ter uma boa performance, né? Eu queria trazer uma frase aqui do nosso saudoso Dirceu Gassen, que ele sempre trabalhava nessa discussão de plantio direto, carbono e tudo mais, que palha não é um problema, né? Palha é uma necessidade. Então, é a forma como você trabalha com ela que vai ter que garantir melhores resultados. E você comentou aqui, Ivo, sobre essa questão que nós vendemos uma tecnologia, onde não é só sementes. Eu acho que a evolução também de Raíx Sementes, da Raíx Biosoluções, ela engloba esse ponto. Até porque quando a gente posiciona um produto, a gente só não vende um mix. A gente entende o posicionamento, a gente vê qual produto melhor se encaixa e a gente vai até o final do produtor. Porque não é só vender, não é só entregar a semente. Como que é todo esse processo, como que foi a construção do PIN, que é uma ferramenta exclusiva da Raíx. Exato, legal. É aquela história, né? A gente tem que trazer a melhor experiência para o produtor, né? E o mix de cobertura, a gente começou a observar que ele tem que ser tratado como uma cultura comercial, em termos de manejos, monitoramentos, né? Manejo pré e pós-plantio. E por isso que a gente chegou para cada produto uma estratégia de desenvolvimento de pesquisa. Porque vamos trazer aqui um exemplo, né? Cerrado brasileiro novamente. Lá a gente tem muita área que o produtor não faz milho safrinha e vai querer fazer uma cobertura, tá? Então é lógico que você tem uma pressão de pragas aonde você vai pôr um mix diferente de onde você botou uma cultura isolada. Então nós tivemos que desenvolver uma estratégia para fazer manejos, né, dessas culturas para ter uma boa performance. Porque cada planta que está lá no produto da Raíx, ela tem um porquê, então ela tem que ter a performance, sabe? E muitas vezes você fazendo algum manejo, monitoramento, você vai conseguir ter a boa performance. E da mesma forma, quando você produz, um exemplo, nós temos produtos hoje que entregam 18 toneladas de massa seca. Isso vai trazer 9 toneladas de carbono só na parte aérea, fora a parte radicular. Então o que a gente observa? Isso é ótimo, né? Porque eu estou conseguindo adicionar mais, vamos chamar assim, matéria-prima de carbono, né? Sim. Porque a principal matéria-prima do carbono é você adicionar mais palha. E aí quando a gente fala em palha, eu estou falando em palha em quantidade, com qualidade e com frequência, né? Porque se a gente precisasse só de palha para ter matéria orgânica, aí ficaria fácil. Áreas de cana a gente teria teores de matéria orgânica altíssima. Não, você tem que ter diversidade, tem que ter leguminosas. Muitos trabalhos mostrando que precisa ter leguminosas para dar uma relação de equilíbrio de carbono e nitrogênio, né? Então toda essa estratégia de manejo, de novo, é para trazer a melhor experiência para o produtor, né?
e a gente busca levar isso para chegar até no produtor, até no campo, né? Então é um trabalho que começou na pesquisa, mas também conta com toda a nossa equipe, né, para levar essa tecnologia com o pessoal do comercial, com o nosso time de desenvolvimento, para conseguir levar isso com o peso que precisa e com a importância que precisa do produtor. No fim do dia a gente quer a melhor experiência com ele. Com certeza. A gente observa o produtor que tem a melhor experiência com o manejo do mix e adiciona uma cultura comercial, sempre tem um efeito, e não é só um efeito no solo, é um efeito em sustentabilidade verdadeira, ou seja, você colhe mais e tem mais lucratividade no fim do dia comparado a outras áreas. Ivo, e o efeito do mix da Raíx, ele acaba logo na primeira cultura, né? Então eu plantei um mix ali, um pré-soja, o único resultado ele para na produtividade da soja ou é um efeito contínuo? Eu vou conseguir colher resultados a longo prazo? Eu chamaria de um efeito acumulativo, né? Isso é fundamental, porque um solo que você conseguiu com plantas de cobertura explorar ele a uma profundidade superior onde é uma raiz de soja, uma raiz de milho, de trigo, você tem canais que são construídos por raízes, né? Essas raízes estão atreladas a atividades biológicas, né? O primeiro efeito que todo mix vai trazer para o solo é biológico, né? Você tem efeito biológico porque você ativa o seu solo com micro-organismos que nunca se desenvolveram, porque nunca teve uma planta que desenvolveu esse micro-organismo, né? Isso é muito importante entender, que mix de cobertura cria novos ambientes de produção. Então, de forma resumida, onde você tem uma raiz de planta, a profundidade que chega esse sistema radicular, o próximo ano vai se manter se você continuar trabalhando com mix de cobertura. Então, o efeito, a melhoria do seu solo é contínua, né? O acúmulo de matéria orgânica é contínuo. Claro, raras exceções que você fazer um manejo, né, que vai estar degradando essa matéria orgânica, é outro ponto. Agora, no plantio direto, sistema plantio direto verdadeiro, né, que a gente chama assim, que tem as três bases fortes do sistema plantio direto, né? Você ter a cobertura permanente do solo, você ter um mínimo revolvimento, e eu não chamaria em si de rotação, e sim de diversidade de plantas, né? Os três pilares principais. Quem segue isso e trabalha com mix de cobertura, você tem essa agregação, essa melhoria do solo. E você melhora a matéria orgânica. Matéria orgânica é um assunto muito entendido pelo produtor, sim, né? Porque todo produtor, ele tem a ciência de que a melhor área dentro da fazenda dele, muitas vezes, em 100% dos casos, e até se olhar as áreas do próprio SESB, a gente vê isso, a grande diferença que tem os campeões do SESB, a melhor área que produz, não é só a parte química do seu solo. Não é só o defensivo, o maquinário, a genética. Ela tem um desenvolvimento, ela tem uma quantidade, um teor de carbono e matéria orgânica superior. Muitos trabalhos estão mostrando isso, né? Só que eu diria que a matéria orgânica, o carbono, é o resultado do cálculo, entendeu? Porque esse solo com mais matéria orgânica, ele volta naquele conceito inicial, ele tem um solo mais saudável, ele tem uma saúde melhor, ele trabalha melhor, porque ele está mais saudável, assim, ó. Então, tem mais matéria orgânica, é o resultado do cálculo, mas quer dizer que ele tem um equilíbrio mais estável de química, física e biologia do solo. É um resultado de um sistema que ele vem se estruturando, e é um processo, né, Ivo? Não é algo rápido. E quero só pegar um gancho que a gente foi indo para a parte técnica, e hoje parece que é muito fácil a gente falar de Raíx, a gente mostrar um portfólio, a gente falar de PIN. Lá no começo, né, hoje a gente sabe que a Raíx ela é pioneira nesse mercado e ela é líder também em mix de plantas de cobertura. Mas quando a Raíx nasceu, como que vai a reação do pessoal em ver uma empresa tão diferente no segmento? Então, a inovação sempre traz uma certa resistência. Desconforto, né? Desconforto. Quando a gente começou a trabalhar com a tecnologia, a gente tinha dois grupos de produtores, né? Um produtor que viu aquela inovação como, ei, é isso que eu preciso, né? Como toda inovação, a gente tem muito, vamos trazer aqui o exemplo de carros novos, né? Tem aquela inovação do carro elétrico. Uma pessoa, um carro elétrico é o que ela precisa, o que ela sempre queria. Para outra pessoa, não, é uma barreira. Para mim isso não é sustentável, eu acredito que não é por aí. E a inovação nossa com mix de cobertura foi igual. Eu tinha produtores que já estavam no nível de conhecimento de saúde do solo, desse conceito, que já tinham feito tudo o que dava para fazer em ter outros melhorias do solo, que ele viu que esse era o caminho. Só estavam esperando a Raíx aparecer. Exatamente. E soluções prontas e fáceis, como eu comentei. Hoje tem que ser muito rápido as decisões, não dá para errar, tem que ter tempo para fazer e cuidar da sua lavoura, né? E aí nós tínhamos outros grupos de produtores que já... Tem um produtor que não fazia cobertura, que para ele era algo que, né, que era um desafio gigante, e aquele produtor que já trabalhava com uma cobertura, vamos chamar aqui no sul, com uma aveia de cobertura, né? Sim. Então, todos esses produtores
eles têm, primeiro ponto, a ciência de que palha é necessário. Só que esse conceito de diversidade de planta é com experiência, é com o tempo. É um desafio, sempre foi, sempre vai ser, né? Porque a gente sempre comenta que quem leva a tecnologia ao produtor é o consultor, né? E a gente tem consultores também com entendimento diferente do tema, né? Mas é interessante que o próprio produtor, é um tema bem interessante, que quando você fala de matéria orgânica, de palhada, todo mundo entende que é esse o caminho. Tem muita tecnologia que é um desafio, é uma ciência nova, né? Mas trabalhar com as coberturas, com matéria orgânica, já é algo que o produtor entende. E esse desafio do começo, esse desconforto do produtor quando vocês trouxeram uma empresa especializada em algo que a gente não tinha tanta informação, ela serviu como uma incentivadora para vocês continuarem nesse projeto? Com certeza, porque a gente sempre teve ciência do resultado, né? A gente sempre entendeu que essa era a base do sucesso para o produtor, né? Então isso que o campo mostrava. O campo mostrava, sempre mostrou. Isso que fez a gente manter no rumo que a gente estava trabalhando. Até porque na parte de solos a gente já tinha um conhecimento gigante de outras finalidades, outros meios de trabalho. E quando a gente começou a trabalhar com matéria orgânica, com melhoria do solo, adição de carbono, com diversidade e qualidade, aí a gente viu que não tinha mais como não trazer resultado. Você consegue ter um solo resiliente. No ano que chove bem você tem um bom resultado, no ano que tem restrições hídricas você tem uma produtividade mais estável. Então isso eu digo que sempre produtor, trabalhar com matéria orgânica, com carbono, com diversidade, com mix, é você ter o seguro da sua lavoura, fazer uma lavoura que você tenha certeza que vai ter um bom resultado. Ivo, e você foi uma das pessoas que idealizou a Raix, né? Desde o início você esteve junto com outras pessoas que tornaram a Raix o tamanho que ela é hoje. E quando você saiu do sul e você entrou para o Cerrado, hoje você vê esse novo mercado do Cerrado se abrindo, é algo novo para eles também? Porque aqui no sul, como você falou, às vezes a gente já tinha um hábito de trabalhar com planta de cobertura solteira, fazer às vezes mais rotações de cultura. O que você está observando de diferença entre o sul e o Cerrado? E como que a Raix está preparada para um portfólio para atender essa demanda que é muito diferente do que a gente tem aqui no sul? Então, algo que é conhecido por muitos produtores, mas é interessante frisar, o sul tem uma diferença gigante para o Cerrado, que é a questão climática, primeiro ponto, né? Então, a diferença climática, pensa, a gente está no Cerrado, a gente tem em torno de 6 a 8 meses de restrição hídrica com temperaturas que chegam a 50 graus, né? No sul, muitas vezes você tem 1.800 milímetros com alguns estresse hídrico, mas você tem uma distribuição no ano todo. Então essa é a principal e inicial diferença, né? As demandas ou os cultivos que são feitos lá, muito similar à região de Cascavel, Londrina e tudo mais, é um cultivo muito mais intensivo, você geralmente tem 2 safras, né? Então, por que eu trago tudo isso? E além dessa temperatura, os solos são solos mais voltados quase aí a mais de 60, 70% solos arenosos. Então são solos que estão sofrendo, né, um trabalho de degradação muitas vezes maior do que aqui no sul, né? Olhando isso, a gente começa a ver diversos cenários e limitações da produtividade. Sim. A gente pode definir aí 3 principais, né? Cerrado hoje, quando você fala em limitação de produtividade, você tem problema principalmente de nematóide, né, que hoje está levando muita produtividade. Você tem muito problema de doença de solos e principalmente você tem problema de compactação. Então isso é muito grave hoje lá que a gente observa, né? O produtor tem diversos níveis de conhecimento em termos da importância de ter ou não palha, né? O produtor está acostumado a uma safra de soja, uma safra de milho, mas aquele produtor que já começou a ter áreas tão degradadas que o milho já não é viável ele fazer, porque muitas vezes além de estar fora da janela o solo é degradado, ele está entendendo, ele está vendo que de toda essa tecnologia que ele pode adicionar naquela área, a base, tem que fazer uma base bem feita. Sim. E a base bem feita é copiar a natureza. Copiar a natureza é você ter diversidade de planta, né? Verão é soja, ok, mas nesse meio onde você não vai trabalhar com milho, muito produtor está entendendo que sim, dá para trabalhar com mix de cobertura e trazer o resultado na próxima safra, né? Não é que ele vai deixar de plantar uma cultura, a questão é que aquela área lá, ela não traz lucratividade para fazer. E somando as outras até reduz a média de produtividade. Então, o que eles estão observando? Que focar no manejo de uma melhoria do solo, ou o próprio time de fazer uma melhoria do solo, ele inicia na colheita da safra anterior.
Não adianta você pensar o que eu vou fazer para resolver nematóide nessa soja que eu vou plantar no mês de setembro. Você tem que começar um ano antes. Ou seja, com mix de cobertura você começa primeiro, cria um ambiente que não é propício ao desenvolvimento do nematóide, né? Então, com isso você consegue grandes resultados. Então, de novo, eu friso a base, né? A base para melhoria de solo. Existem muitas tecnologias que a gente já vai comentar, mas a base é ter uma boa diversidade de plantas, porque é as plantas que vão criar o ambiente. Então, isso que é importante a gente entender. E uma pergunta que a gente recebe muito. No campo, quando a gente também trabalha com alguns clientes, né, que estão conhecendo a Rix no primeiro momento. O que muda eu trabalhar com uma planta solteira ao invés de trabalhar com um mix de planta de cobertura que foi pesquisado para tal finalidade? O resultado no campo é visível? Aonde que eu vejo essa diferença? É uma diferença muito perceptível ou eu tenho que ter um olho muito clínico para ver isso? Vai depender do grau de degradação no solo do outro, né? Mas a diferença é muito interessante, é gigante, eu diria. Porque assim, por um lado, quando você trabalha com uma planta, vamos comparar uma planta muito utilizada lá no Cerrado, que traz um resultado interessante, que é a braquiária. Quando você trabalha com braquiária, você tem grandes benefícios, né? Mas por enquanto também ela tem algumas limitações que você pode melhorar com outras culturas. Sim. Né? A questão é que você não tem diversos anos, 5, 6 anos para resolver o problema da sua área. Então você trabalhando com essa diversidade de plantas, você vai trazer um período mais precoce essa questão de solução do seu problema, né? E você começa a ter uma melhoria do teu sistema, né? E de novo, tem que estar atrelado a manejo, né? Pode ser algo só que você vai plantar sem estar relacionado ao manejo, né? Mas volta a frisar o exemplo da equipe, né? Quando você tem uma planta isolada, que nem tem uma pessoa que tem uma capacidade técnica boa, mas não comercial. Quando você trabalha com mix, você traz uma pessoa com essa capacidade comercial. Então aí você já tem dois benefícios. Você traz mais plantas, no nível aí de 4 plantas, 5 plantas, você vai conseguir ter uma melhoria geral, vamos dizer assim, dos benefícios do que o solo está demandando em termos. E eu acho que sempre é bom frisar, não é, Ivo? Que a Rix trabalha com mix e não com mistura. Cada planta tem um porquê, a dose tem um porquê, tudo tem um porquê para cada mix, para cada RX que a gente trabalha. Com certeza, com certeza. A gente olha o resultado. Não é que se você tem que ter 1 ou 2 ou 3 ou 4 plantas, a gente busca esse resultado, né? Porque no fim do dia, muitos produtores, exemplo, usam uma cotalária pensando em reduzir o próprio nematóide, mas você tem que entender naquela composição quanto você precisa para ter esse benefício biológico, né? A grande diferença que a gente traz de mix para mistura é esse entendimento, é essa informação, né? Porque veja quanto frustrante seria para o produtor ter que trazer essa informação, desenvolver essa pesquisa. O tempo que ele levaria para isso, no mínimo são 3 safras, para ele ajustar um produto e tudo mais. E não, ele não tem esse tempo. Na próxima safra ele tem que plantar soja e já tem que melhorar a produtividade, entende? Então é isso que a gente traz para a pesquisa. Vai fazer o produtor ganhar tempo com um produto de qualidade e que traga esse resultado a campo que ele tanto precisa. E foi em cima desse viés que você falou lá atrás sobre a gente pensar em imitar a natureza, onde a Rix ela migrou de Rix Sementes para Rix Biosoluções, foi visando o quê? Entregar o que a mais para o produtor? Muito legal. Então, hoje, olhando os desenvolvimentos das tecnologias dentro do agro, a gente observa que hoje nós já estamos na era, além da saúde do solo, em trabalhar com a biologia do solo, né? Os produtos biológicos, né? E a gente começou um estudo muito intenso para tentar entender, porque por um lado a gente tinha o melhor ambiente possível com o mix de cobertura, já melhorando a tua saúde e a tua sanidade do solo, né? E por outro lado a gente estava observando esse crescimento da utilização de biológicos em grandes áreas, em grandes grupos e com bons resultados, quando bem posicionado, produto correto, né? E a gente começou a agregar essas duas tecnologias. Porque se eu tenho um melhor ambiente e eu trago um produto que nesse ambiente consegue se desenvolver, né, que é a base de tudo, eu conseguiria startar meu solo, né, ter um start com o solo ainda mais resiliente e mais umas correções necessárias. Eu potencializo o resultado. Integralmente, você potencializa, porque você vai estar com o ambiente mais a diversidade biológica, né? Só que a gente foi além, né? A gente começou a observar que algumas plantas elas conseguiam fazer um processo chamado assim simbionte com
XYZ grupo de micro-organismos e outras plantas não. A gente observou em alguns mix a redução do desenvolvimento do próprio mix com alguns micro-organismos e outros você potencializava o desenvolvimento dele. Né? Então a gente fez tudo um screening de estudos para entender quais plantas pode ser trabalhado com qual cepa de micro-organismos, para trazer o equilíbrio para que o produtor precisa. Né? Então hoje é uma tecnologia que a gente já está levando para o mercado, essa inovação, que é você ter um mix com algumas tecnologias de biológicos já atrelado no próprio produto. Né? Claro que vai ter que entender qual que é o desafio que o produtor tem lá no campo. Nematóide, eu quero uma solubilização de nutriente, né? Eu quero talvez ter uma tolerância a um déficit hídrico, porque eu estou na final da minha janela de plantio no mix. Sim. Tem que entender qual que é a demanda do produtor, eu quero esse combo de micro-organismos, né? Para tentar trazer a melhor solução. Como você fala muito na agronomia, né? Não existe tecnologia ruim, só existe tecnologia mal posicionada. Então, certeza. É a mesma coisa dos produtos, tanto da Raíx como a linha dos biológicos. Mas você tem que entender quais produtos podem ser simbiontes com quais plantas. É um desafio gigante, gigante. Porque na soja mesmo a gente observa alguns efeitos antagônicos. Então a gente entendeu no mix para levar essa solução para o campo. E quando a gente trabalha com a tecnologia BioCover da Raíx, eu tenho resultado só no mix? Ou é um resultado que eu vou colher também numa soja, no milho, no algodão, numa cana? Por quanto tempo que eu tenho esse resultado? O efeito dessa diversidade está muito atrelado também ao efeito do próprio mix de cobertura, né? Claro que em áreas que eu tenho uma incidência maior de problema de solo, de saúde do solo, vamos chamar assim, ou seja, eu tenho uma incidência XYZ de nematóides, né? Você utilizar o biológico na cobertura, ela não vai isentar você de trabalhar na sua soja. Você tem que trabalhar com soja tolerante, porque a tua melhoria do teu solo vai depender do teu start inicial. Qual o solo que tu está trabalhando? Estou trabalhando com solo degradado, com 1% de matéria orgânica, 0,8%, ou estou trabalhando com solo que tem 3, 4% de matéria orgânica. Um outro cenário, muito diferente. Exatamente. Esse efeito segregante, vamos chamar assim, da própria biologia dos mix está relacionado a isso, né? Então tem que entender qual que é o start inicial, ou seja, ter uma boa diagnóstico do teu start inicial, que tem muitas empresas e muitos consultores trabalhando nisso também, para entender como é que vai ser o efeito, quais plantas e quais linhas de produto biológico, nossa tecnologia BioCover, a gente vai trabalhando. E você vem deixando muito claro quanto a pesquisa e a inovação, elas fazem parte da essência da Raíx. Conta pra gente, quais são os próximos passos para onde a pesquisa e a inovação da Raíx estão visualizando para os próximos anos? O que o nosso cliente pode aguardar aí de lançamento? Então, como eu comentei, a nossa empresa é uma empresa focada no produtor, sabe? Então hoje a gente está com pesquisa em todo o Brasil, hoje são mais de 70 ensaios no Brasil, on-farm, algumas com instituições de pesquisa, né? Para, primeiro, entender qual que é a demanda e levar a melhor solução. Então hoje a Raíx está puxando frente em diversas tecnologias, vamos trazer algumas novidades pensando também no cerrado. A gente está trabalhando com a cultura do algodão, que tem uma demanda gigante em pré-plantio, né? A gente está trabalhando com a cultura da cana-de-açúcar, né? Inovação, desde áreas de reforma, como alguns cultivos intercalares, para tentar entender como ser mais sustentável, como resolver o problema de uma área de cana, que vai lá ficar 5, 6 anos com o mesmo cultivo, né? Então você tem uma cultura só, uma monocultura, então você tem que tentar trabalhar ali dentro para trazer resultados. A linha de consórcios ou de cultivos intercalares, tentando trazer um exemplo, milho com alguns consórcios, a gente está evoluindo isso, sorgo e também toda a demanda do sul, né? Entender aonde são os pontos, aonde a gente tem que evoluir em termos até de composições, de culturas, né? E de também áreas específicas que vai trabalhar. Então, como eu digo, sempre estamos lá com o produtor. A ideia é entender qual que é essa demanda. A longo prazo a gente vai startar e está trabalhando muito forte com esse processo simbionte, né? Entender novas cepas, entender novas plantas, quando falam em cepas são micro-organismos, né?
o que eles trabalham em simbiose para daí trazer novas soluções para o produtor. Sempre com validação técnica e sempre com inovação, que é o que está na veia da Raiz. Ivo, com certeza a nossa conversa de hoje ela vai gerar muito mais curiosidade e com certeza muitas pessoas estarão ouvindo a gente pela primeira vez e vão gerar uma vontade de conhecer um pouco mais a Raiz. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado, tanto para quem já está buscando essa revolução verde junto com a Raiz, para quem começou lá atrás conosco, para quem é o primeiro ano, mas para quem a partir desse podcast vai olhar diferente para a lavoura, vai pensar diferente, vai pensar de uma forma mais sustentável e como que a Raiz pode ajudar. Gostaria que você deixasse um recado aí pro pessoal do Raiz Talk. Tá bom, obrigado, Ana. Eu acho que é fundamental isso, mas eu diria que o principal ponto é que o produtor precisa acreditar, né? Acreditar que esse é o caminho, né? E tem grandes experiências e grandes resultados que está trazendo isso, né? Acreditar, trabalhar, persistir nesse conceito, porque ele não é um conceito... O conceito de matéria orgânica ele não é um conceito de hoje, é um conceito que já existe há muito tempo. O que a gente trouxe foi a facilidade de melhorar isso no campo. Né? Como fazer. O como fazer. Então o primeiro ponto é acreditar. O segundo ponto é persistir, né? E terceiro ponto é ter uma experiência e contar com a Raiz. Nós queremos levar a melhor tecnologia para o produtor. Então, muitas vezes, estando junto no produtor, escutando ele, que a gente vai trazer isso. E hoje a gente está presente em todo o Brasil. Hoje a Raiz está presente em todo o Brasil. Tá? Mix para todas as regiões. Para todas as regiões, para diversas culturas, para café, para citros. A gente tem um portfólio completo para atender o produtor. E sempre tem algum consultor próximo da Raiz lá que pode lá conversar com todo o produtor brasileiro aí para entender qual a demanda e levar a melhor tecnologia. Ivo, muito obrigada. Tenho certeza que essa foi a primeira conversa de muitos. E o Raiz Talk fica por aqui. O Raiz Talk é o podcast que conecta você ao futuro do agro. Esse foi só o começo, mas vocês viram, a inovação continua. Nos siga nas redes sociais e até o próximo episódio.